Quando começamos a buscar o nosso autoconhecimento para nos entender, para olhar para dentro de nós mesmos, para ver em que ponto aonde eu fiquei parada no tempo, aonde eu ainda estou presa em algum momento da minha vida que aconteceu algum fato que isso me incomodou muito, ou isso me deixou triste, ou me deixou inseguro, emoções que me travaram no tempo. Então, às vezes a gente precisa dar essa parada para dar um olhar para trás, para ver em que momento, buscando a sua própria história, os acontecimentos, né, da própria vida, para ver aonde pode ter ficado preso em alguma memória que pode ter modificado a tua trajetória. Às vezes é nessa vida, pode ter sido numa outra vida também, porque às vezes prometemos alguma coisa para uma pessoa e a gente fica ligado àquela energia de promessas, né, de coisas às vezes simples, de uma pessoa dizer não vou te abandonar nunca, né? Isso é uma promessa muito pesada que às vezes a gente acha, não, prometi, mas agora não estou mais com aquela pessoa, mas aquela promessa aconteceu. Então o mundo espiritual vem falando a respeito desse olhar de promessas que nós acabamos fazendo para as pessoas, soltando o verbo, mas a gente verbalizou, prometendo. Pode ser coisas muito simples, mas a promessa houve. Então cada um segue um rumo para lados diferentes, conhece pessoas novas e simplesmente na memória fica como apagada ou enfraquecida aquele trato. Mas para o universo, o trato foi feito. Então o mundo espiritual vem pedindo como se fosse uma liberação para que a pessoa possa seguir, como se fosse fazer um corte energético, né, de tratos que foram feitos, que o pensamento às vezes da gente fica conectado e não entende por que de vez em quando a gente lembra daquela pessoa, mas ela está lá no passado, mas eu ainda lembro dela, ainda aquela emoção é muito forte. Mas quando conviveu com aquela pessoa, talvez promessas que tu fez, ela ainda até hoje pode estar pensando, não, mas ele me prometeu, ou ela me prometeu que viria ainda me ver, ou me procuraria. E esse sentimento aquela pessoa ainda pode estar emanando para você, porque você não interrompeu aquele ciclo, simplesmente às vezes saiu da vida da pessoa, mas ela ficou ainda com aquela esperança que um dia ainda poderia viver aquela emoção ou aquela história que combinaram viver. Vocês conseguem entender os tratos que a gente faz, os contratos que a gente assina verbalmente, uma palavra de uma promessa que a gente pode fazer para uma pessoa. Então a gente precisa ter esse olhar, quando às vezes as coisas, como a gente estivesse num looping, resolve algumas coisas da vida, mas de repente se depara, está no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, ciclos se repetindo. Às vezes não quero mais isso para minha vida, vou sair, vou abandonar, e aí tu sai daquela situação. E quando tu te vê, um exemplo até no trabalho, não quero mais trabalhar com pessoas que simplesmente me colocam numa posição onde eu preciso ser atarefado o tempo todo, cansativo, o serviço me deixa cansado, parece que fico sugado as minhas energias, que as pessoas sempre quando eu chego no trabalho, as pessoas já olham para mim, já vê que eu sou praticamente aquela pessoa que faz tudo. E a gente não entende o porquê que não consegue fazer escolhas, né, diferente. Quando tu vê, tu vai para um outro trabalho, sai daquela empresa, vai para uma outra empresa e tá da mesma forma, porque o teu comportamento não mudou. Teu comportamento, tu só saiu buscando uma coisa diferente, mas os teus pensamentos continuam os mesmos. O que tu fez diferente depois que tu saiu dali internamente? O teu comportamento. É isso que precisa ser mudado, nossos comportamentos. Quando a gente quer algo diferente pra gente, a gente precisa se comportar com aquilo que a gente quer que seja diferente. Porque ressoa a nossa energia, as outras pessoas conseguem sentir no campo delas o sentimento que tu tá passando, nem que seja inconsciente,
A parte consciente tu pode estar tentando mostrar algo, mas o teu inconsciente, a tua vibração, o teu campo energético está mostrando o teu comportamento de que realmente você é. Porque não dá pra gente esperar que as outras pessoas sejam, que venha de fora, que o comportamento venha das outras pessoas. Precisa ser de nós, porque nós somos espelhos de nós mesmos. Aquilo que a gente ressoa é o que a gente recebe. Então, este olhar a gente precisa ter. Como as plantas. Como tu quer ter um jardim, ter flores lindas, se você não semeou, não colocou uma muda, não preparou a terra, né? Não ficou regando aquela plantinha para que ela florescesse. Então, se tu quer ter um jardim bonito, tem que saber todo o processo. Como funciona para mim ter um jardim? Eu preciso preparar a terra, eu preciso buscar sementes ou mudas, começar a plantar. Que tipo de flores eu gostaria de ter no meu jardim? Se eu gostaria de ter margaridas no meu jardim, eu não posso plantar rosas, beijos. Eu tenho que plantar a muda da margarida, né? Então, tu já está fazendo uma escolha ali. Qual é o tipo de flor que eu quero ter no meu jardim? E a mesma coisa com tudo na vida da gente. Se a gente quer ter algo diferente, a gente precisa ter aquele comportamento também para poder acessar aquele tipo de emoção que tu está buscando, aquele tipo de realização que tu está buscando. Então, tudo tem um movimento que precisa ser, e esse movimento sempre é internamente, tudo é contigo mesmo, o tempo todo. A nossa mudança é nós que buscamos. E este olhar de se liberar de coisas, tratos que foram feitos, perdoar as pessoas para que se liberem daquela emoção que tu tá presa lá atrás, ser grato já por as coisas que tu tem na tua vida, sabe? Essa gratidão é muito importante porque tu já tem, porque às vezes a gente tá olhando lá adiante, mas quando eu estar com uma casa melhor, aí eu vou estar feliz, aí eu vou agradecer. E o que você tem agora? Você não agradece por ter um teto, aonde você mora, ter um trabalho? Então, é todo um movimento que a gente tem que fazer, sempre com um olhar, um comportamento, precisa se comportar de uma maneira para ser grato, para que o universo comece a sentir a tua frequência, teu sentimento diferente. Os animais sentem a frequência da gente quando a gente gosta deles. Eles só no chegar próximo deles, eles já vêm se aproximando de ti, sentindo o teu cheiro, se encostando em ti. É o caso dos gatos, os cavalos, os cachorros e outros mais animais. Então, é o nosso comportamento que sempre vai direcionar o nosso merecimento.